Alguém que nos escreveu mandou um e-mail aqui pra gente dizendo assim: estou amando o programa, pois tira muitas dúvidas, tenho dificuldades no meu casamento e por isso fico muito atenta aos questionamentos e às respostas dadas por vocês. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa de colocar um programa como esse no ar. Um abraço a todos. Muito obrigada a você por compreender aqui que estamos prestando um serviço para você e tantas outras pessoas que precisam tirar dúvidas e aprender um pouco mais na área da vida sexual. Olá, Darleide, como vai? Tudo bem? Em primeiro lugar, não posso deixar de elogiar a iniciativa da Novo Tempo por este programa que, segundo ela, é fantástico. Que bom, muito obrigada. Ela diz que é católica, praticante, ama a religião dela, mas sempre assiste os programas da Novo Tempo. Que bom que você encontra aqui boa palavra, riqueza para o seu coração nos programas da Novo Tempo. Que Deus te abençoe. E ela diz que está encantadíssima com tudo que tem ouvido e assistido aqui na Novo Tempo. Ótimo! Vocês se preocupam com o crescimento do ser humano em todas as dimensões e isso é muito importante. E ela valoriza. Muito obrigada, querida. Deus seja contigo aí na sua religião, na sua fé, mas que todos nós estejamos crescendo em espiritualidade, todos nós estejamos aprendendo uns com os outros. Se você ainda não participou com a gente, fique muito à vontade de mandar e-mail semtabus@novotempo.org.br e pode fazer perguntas. Nós vamos em busca de profissionais que podem nos ajudar a entender muitas questões. Olha essa pergunta que chegou aqui pra gente. Eu quero saber sobre a seguinte questão. Eu pretendo seguir uma vida mais adequada do que vivia antes. Ela não entra em detalhes, mas diz assim: se eu me envolver com um rapaz da igreja, como devo agora me portar? Me parece que ela não era de uma denominação religiosa, não frequentava um corpo religioso e agora passou a frequentar e ela quer saber como se portar agora se ela conhecer um rapaz. Ela deve dizer a ele que não é mais virgem ou deve ficar quieta? Deve então compartilhar experiências passadas ou ficar quieta caso ela venha se interessar e namorar com um rapaz desta igreja agora? Contar ou viver em silêncio com esta questão? Muita gente deve se fazer essa pergunta, né? Conto ou não conto? O que passou, passou ou ainda prevalece? Será que esse é o caso? Vamos saber então, vamos perguntar para alguém que pode nos ajudar a entender. Você pode decidir não contar, né? A partir do momento em que você acredita que você antes não sabia, não tinha os princípios, né, os valores que agora você tem. Então você pode se perdoar, perdoada também por Deus e seguir em frente. Agora eu acredito que sempre tenha um momento no namoro, em um relacionamento amoroso, em que essa conversa sobre sexo vai surgir. Então, no momento em que ele te perguntar, um futuro namorado, né, te perguntar sobre a sua virgindade, eu acho importante que você diga a verdade, né? Fale que realmente não é mais virgem e isso vai dar até oportunidade para que ele também reaja da forma que vocês precisam. Você precisa saber da reação dele para que vocês conversem sobre o assunto, né? Tem homens realmente que se sentem extremamente incomodados com essa situação e se soubessem depois de um casamento, eles poderiam até se sentir traídos por não terem sabido antes, né? Então, eu acho que surgindo a oportunidade dessa conversa, eu acho importante vocês terem realmente essa conversa, né, para você se colocar diante dele, ouvir a opinião dele, né? E acredito também que isso não precisa ser no início de um namoro, você não precisa se expor para uma pessoa que vai ser seu ex-namorado, vamos dizer assim, né? Mas se vocês continuam um namoro, ele se desenvolve, vocês têm planos de casar, noivam, né? Então eu acho que nesse momento, com mais intimidade, você pode tocar nesse assunto e conversarem e deixarem isso às claras, até mesmo para que você depois não se sinta culpada de não ter contado antes ou até mesmo durante o casamento. É importante que o casal tenha essa confiança, se eles planejam casar, né, é importante que eles tenham a confiança de serem claros, abertos um com o outro e isso vai ser importante para que você também se sinta em paz com você mesmo.
Uma amiga escreveu aqui pra gente dizendo que descobriu o programa há pouco tempo e achou fantástico. Ela diz muitas vezes temos um certo receio de fazer perguntas sobre esse tema e discuti-los na igreja ou entre amigos. E esse programa apresenta de maneira cristã e respeitosa o que a Bíblia diz sobre o sexo. E é verdade, essa é a nossa proposta. Era um espaço que principalmente nós mulheres estávamos precisando, um espaço realmente sem tabus. Ótimo! E eu agradeço a você por entender que estamos aqui para te ajudar, viu? Que Deus te abençoe. E vamos agora responder uma pergunta que também chegou aqui para a gente e é importante sabermos disso. Um homem nos escreveu e diz assim: é errado assistir alguns filmes pornôs para estimular quanto a mim e a minha esposa sexualmente? Assistir filmes pornográficos? Será que é interessante? Será que é bom para apimentar a vida do casal? Vamos saber disso. Ok. Às vezes nós nos preocupamos muito com a questão o que é pecado e o que não é pecado, sem entendermos as consequências que resultam das práticas ou de qualquer atitude que nós temos. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versos 27 a 30, a questão do que nós pensamos e do que nós contemplamos pode nos levar a cometer pecados também. Nem sempre o ato em si, ele é responsável pelo pecado. Eu quero dividir com você esse pensamento para que a gente possa entender o princípio do ensino de Cristo. O verso 27, ele diz, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Quando alguém está diante de uma cena pornográfica, quer seja imagem, filme, vídeo ou na tela do computador, ele está alimentando um tipo de cobiça, mesmo que não esteja praticando o ato em si, mas ele está alimentando a sua mente com pensamentos impuros e com o próprio ato de adultério ao ver esta pessoa e imaginar-se com ela. No livro Mente, Caráter e Personalidade, a escritora Ellen White, que é uma escritora e conselheira de família, ela diz, saúde e vida são sacrificadas no altar da vil paixão. As faculdades elevadas e nobres são postas em sujeição às propensões animalescas. O amor é princípio puro e santo, mas a paixão concupiscente não admite restrição e não quer saber de ditames ou controle por parte da razão. E um pouco mais para frente ela comenta diretamente sobre a questão da pornografia. Ela fala na página 229 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, são 2 volumes esse livro, no volume 1, na página 229, ela diz assim, a concupiscência dos olhos e paixões corruptas despertam-se pela contemplação e leitura. A mente tem prazer em contemplar cenas que despertam as baixas paixões vis. Essas imagens depravadas, ela diz, vistas por olhos de uma imaginação viciada, corrompem a moral e predispõem os iludidos obcecados seres humanos a darem rédea solta às paixões libidinosas. Seguem-se então pecados e crimes que arrastam para baixo seres formados à imagem de Deus, nivelando-os aos irracionais, afundando-os, afinal, na perdição. E ela termina dizendo, evitai ler e ver objetos que sugiram pensamentos impuros, cultivai as faculdades morais e intelectuais. Então aqui nós temos o conselho de Jesus com relação à realidade do adultério. Não é só a prática em si, o ato em si, mas o pensamento, a imaginação em estar com outra pessoa e se relacionar com outra pessoa, mesmo que seja virtualmente, como o caso da internet ou mesmo de uma imagem, num vídeo, num DVD, nos leva a pensamentos impuros e nós chegamos naquilo que Paulo disse, para nós fugirmos desses pensamentos. E depois aqui claramente é falado a respeito disso. No Lar Adventista, na página 124, esse livro da mesma autora, ela diz, a alcova onde anjos de Deus não podem estar presentes é profanada por práticas perversas. Mesmo o fato de ser um casal
o relacionamento com a pornografia, o relacionamento com imagens de casais que sejam usadas para estimular o relacionamento sexual, é uma prática pecaminosa, sim. E, segundo nós lemos aqui, pode nos levar a um vício. Aliás, a pornografia é um vício, né? E é um vício de estímulo, ela é nunca satisfeita. Então, cuidado, procure a ajuda de Deus, livre-se desse tipo de coisa. Vocês não precisam desse tipo de coisa para estímulos ou para o relacionamento amoroso. Deus tem outros planos para vocês. Deus quer que vocês sejam felizes. E o sexo não é pecado, o sexo foi planejado por Deus para uma felicidade, para um relacionamento feliz e um crescimento espiritual com Deus. Deus tem prazer em estar com vocês até no momento da relação sexual, mas desde que isso seja dentro dos conselhos de Deus. Não use esse tipo de prática, fujam disso. Procurem ajuda, porque se a pornografia faz parte da vida de vocês, ela está se manifestando como um vício, porque a pornografia é um vício. E não só ajuda religiosa, mas também de um profissional adequado e capaz para orientá-los. Que Deus abençoe você e que você possa superar esta prática. Estamos chegando ao final do programa de hoje, viu? Que nós fomos atrás de respostas para quem nos escreveu, porque o nosso interesse é atender você. E o Sem Tabus está sempre aqui, de prontidão para atender o seu e-mail, para atender a sua expectativa. Espero que hoje tenha sido bom para você, que os nossos assuntos, as questões abordadas, tenham chegado ao seu coração, te ensinando, te fazendo pensar e refletir sobre a sexualidade de maneira séria, respeitosa, porque aqui nós falamos de sexo nesse contexto, sem medo, sem vergonha, sem tabus, porque cremos que sexo, sexualidade é um presente de Deus para nós. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui. Até lá!